Olá, muito boa noite a você, seja bem-vindo ao Cenário Econômico especial desta sexta-feira. Eu sou Adalberto Piotto e o tema de hoje que nós escolhemos justamente para discutir, até porque isso tem um impacto social, tem um impacto humanitário e tem um impacto econômico sim, é o saneamento básico. Saneamento básico é básico, mas continua sendo um desafiante para o país, sair justamente da situação na qual nos encontramos. Eu coletei alguns dados do Instituto Trata Brasil, que hoje é justamente a entidade brasileira focada em orientar exatamente gastos nisso, em apontar soluções e que resume boa parte dos dados, ou a maior parte dos dados que tem hoje do saneamento no país. Vamos lá. Quase pouco mais da metade da população brasileira tem sim coleta de esgoto. E aí vale já uma observação. Uma coisa é coletar o esgoto da pessoa. Ou seja, você mora numa casa, você tem uma rede de esgoto, o seu esgoto da sua casa é conectado justamente à rede de esgoto municipal da sua cidade. A outra coisa é para onde vai esse esgoto. Boa parte desse esgoto não é tratado, e aí a gente tem um problema justamente de saneamento básico. E aí nós temos poluição de rios, de mares, de lagos e comprometimento da saúde pública do país. 100 milhões de brasileiros não têm o serviço, ou seja, isso significa dizer que 100 milhões de serviços sequer tem coleta de esgoto. E aí vem outro problema, tem fossa, como é que é o tratamento dessa fossa? O que vai? Qual é a situação, por exemplo, do subsolo? Tem fonte de água naquele momento? Vamos lá. 3 milhões e meio de pessoas despejam esgoto irregularmente, mesmo na situação em que tem rede coletora disponível. Ou seja, a pessoa não se conecta, apesar de ter o serviço, que custa caro ter esse serviço. E aqui a gente tem outro problema, que é a consciência das pessoas, a conscientização sobre a necessidade de atender exatamente quando se tem uma rede coletora, se ligar à rede coletora. E, obviamente, cobrar do poder público que aquele esgoto coletado seja tratado. Nós temos alguns outros números do Instituto Trata Brasil que chamam a atenção para o assunto. 44,92% dos esgotos do Brasil são tratados. A média das 100 maiores cidades do país é de pouco mais da metade. Nós estamos falando das maiores. E apenas 10% tratam acima de 80% do esgoto. Ou seja, ainda assim, a gente não tem 100% em quase nenhum lugar do país. R$1 investido em tratamento, em saneamento básico, representa, e aqui tem um aspecto econômico gigantesco, é um dado conhecido no mundo inteiro e se aplica efetivamente ao Brasil. Gasta-se R$1 em saneamento básico, em investimento de saneamento básico, economiza-se R$4 em saúde. Isso aqui é uma ligação meramente direta. Se eu começar a computar outros gastos, ou seja, que a pessoa deixa de trabalhar, deixa de produzir, diminui a expectativa dela em relação a qualquer coisa da vida dela, a economia é ainda maior. Porque uma coisa é trabalhar, a outra coisa é ter expectativa de melhora de vida. Aqui é simplesmente a pessoa deixa de fazer naquele momento, ou seja, eu deixo de gastar com tratamento de pessoas que são afetadas pela falta de saneamento. Ou seja, a economia pode ser bem maior com esse R$1 gasto em saneamento básico. 340 mil internações por infecção gastrointestinal no país, custo por internação é de R$355 em média, e o tempo médio de afastamento é de pouco mais de 3 dias. Ou seja, os R$4 é para tratar a pessoa nos 3 dias. A economia que poderia ser maior é justamente o tempo que a pessoa deixa de trabalhar, deixa de estudar, deixa de fazer as coisas da vida. Bom, para falar sobre este assunto, nós convidamos uma vez mais aqui no Cenário Econômico Edson Carlos, que preside o Instituto Trata Brasil. Edson, bem-vindo uma vez mais. Obrigado, Piotr. Obrigado pelos dados aqui, porque eles são alentadores do ponto de vista de entender o problema. Mas, obviamente, que eles demonstram claramente a gravidade do saneamento do país. A gente tem avançado, o Instituto tem mostrado isso, a gente tem bons exemplos no país, a cidade de Franca continua liderando o índice do saneamento no país. Aliás, a gente tem outras coisas boas em Franca que, obviamente, devem estar ligadas justamente à preocupação com o saneamento. Agora, por que não avança mais? Isso está a olhos vistos. Se antes eu me lembro, eu sou de uma cidade pequena no interior de São Paulo, se dizia assim, ninguém, prefeito não gosta de fazer obra de saneamento, fica enterrada. Tá, não fica mais enterrada, porque o esgoto a céu aberto está lá. Eu tenho uma situação de rio poluído na cidade, só na minha e nas outras cidades. Por que não avança mais? Então, primeiro, obrigado pela oportunidade. Começa na boa vontade da autoridade local.
Isso eu te falo porque hoje está claro que a responsabilidade, no primeiro momento do saneamento, é do prefeito. Porque o Supremo Tribunal Federal determinou que o responsável pelo saneamento é a cidade, é o município. É um tema do município. Então, a primeira autoridade que tem que se envolver é o prefeito. Se um prefeito ele acha aquele tema relevante, ele tem como cobrar progressos da empresa de água e esgoto, ele tem como ajudar aquela empresa com recurso a fazer um projeto ou cobrar, no caso da cidade ser atendida por uma empresa estadual. Caso aqui em São Paulo, a Sabesp opera metade do estado de São Paulo, metade dos municípios são operados pela Sabesp. Mas quem é o responsável? É o prefeito. Então é muito comum, quando eu vou conversar com um prefeito, cuja cidade não trata esgoto, ele fala assim, não, você está no lugar errado, você tem que conversar com a Sabesp. E eu falo, não, o senhor está errado. A lei deixa claro que é do município. A obrigação é dele. Ele pode até, digamos, terceirizar o serviço para a Sabesp. Exatamente. Mas é ele o responsável pelo serviço. Exatamente. Algum dia na história, a cidade concedeu aquele serviço para a concessionária do Estado. Mas é uma concessão. Quem continua mandando é o prefeito. No limite, o prefeito pode um dia trocar até a empresa operadora. Hoje é possível, a lei faculta ao prefeito essa possibilidade. Mas no primeiro momento, ele que tem que cobrar daquela empresa operadora que ela acelere os seus investimentos, que ela dê um prazo menor para todo cidadão ter água, coleta e tratamento de esgoto. Mas o normal é o prefeito empurrar esse problema para a empresa operadora como se ele não tivesse nada a ver com isso, mesmo a lei já ter 11 anos de vida. Ele faz 11 anos que o prefeito deveria saber que a responsabilidade é dele, mas muitos continuam empurrando esse problema para alguém. Eu ia lhe fazer essa pergunta no final, mas já vou antecipar. A explicação que eu já ouvi de boa parte de administradores públicos é o país não cresce economicamente, então a gente tem problemas e, obviamente, o dinheiro é curto e as necessidades ainda mais básicas, na opinião daquele gestor, têm que ser atendidas. O quanto que eu posso colocar, Edson, você está há tanto tempo à frente do Trata Brasil e obviamente se deparou com essa situação e com esse tipo de resposta. O quanto que eu posso colocar na culpa das instabilidades econômicas que esse país tem, inclusive dos solavancos, que a gente cresce, depois cai de novo no crescimento da economia, eu posso colocar culpa nisso para não se ter um avanço do saneamento em velocidade maior e mais compatível com a necessidade brasileira? Piotr, logicamente que nós estamos falando de uma necessidade de quase 400 bilhões para todo o Brasil resolver o problema de água e esgoto. Quer dizer, é muito dinheiro e precisa de muito esforço de todas as esferas de governo. Mas o PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, foi o período que mais teve investimento para saneamento do governo federal, mostrou que o problema não é só ter dinheiro. Vários anos sobrou recurso no Ministério das Cidades por falta de projetos, por falta de empenho dos municípios, mesmo projetos que foram apresentados, cujo dinheiro estava reservado lá nos agentes financeiros, Caixa, BNDES, não conseguiam ser usados porque a cidade não conseguia tocar aquele projeto. O projeto foi mal feito, a obra não estava sendo tocada na qualidade e teve que ser paralisada. Então, o problema vai muito além do dinheiro. Se hoje o governo federal colocasse 400 bilhões no saneamento, não resolveria. Quer dizer, há um problema também do próprio setor de saneamento. Isso é fundamental saber, porque, obviamente, é o tipo de resposta que cola. O país está em crise. Está em crise, mas se o Ministério tinha dinheiro e não foi utilizado, se estava já, digamos, disponível para ser utilizado, é problema o quê? De projeto executivo, de administração, de foco do prefeito em cuidar de saneamento, é isso? O primeiro PAC, que o presidente Lula colocou 40 bilhões para saneamento, pecou por falta de projeto bom. Quer dizer, todo mundo correu, os municípios, as empresas operadoras correram para apresentar o projeto que estava na gaveta, há muito tempo não tinha recurso para saneamento, e entregou um projeto que tecnicamente já não era mais condizente com a situação da cidade ou tinha graves falhas técnicas. Então, o primeiro PAC, nós calculamos pelos números do Trata, que entre 3 e 4 anos nós jogamos fora só por conta de projetos ruins que foram apresentados por governo federal e foram aprovados sem uma análise técnica mais bem fundamentada. Então, várias cartas que a gente mandou para as cidades, para os municípios, voltavam, olha, teve um problema no projeto e estamos repactuando com o agente financeiro. Olha, o projeto voltou, tivemos que refazer o projeto. Quer dizer, o primeiro PAC pecou
pela má qualidade, fruto de 20, 30 anos que o setor de saneamento vinha sem recurso nenhum. Quando apareceu um dinheiro, todo mundo correu lá e apresentou o projeto. Quando surgiu o PAC 2, as justificativas eram outras. O que é um projeto ruim em saneamento? Por exemplo, só para entender os erros que cometemos que não podemos mais cometer. Por exemplo, você tem um projeto para levar tubulação para um determinado bairro. Então, essa tubulação vai sair de uma determinada estação de tratamento de esgoto, vai percorrer tais ruas, você vai ter estação de recalque com bombas para bombear esse esgoto até a estação de tratamento. Quer dizer, tecnicamente ele está fundamentado. Só que em 5 anos a cidade muda totalmente. A cidade é um ser vivo. Então, às vezes você pensava em passar tubulação no lugar ali, já tem construído residência, você já tem que mudar o projeto. Então, às vezes você tem que passar a tubulação numa área que não era área classificada como área de proteção ambiental, agora é. Você não pode mais passar a tubulação aí. Então, o projeto ele tem que ser um objeto de constante renovação. Se você deixa 10 anos na gaveta e depois apresenta, quando você vai começar a obra, aquilo não funciona. Tem que parar tudo, refazer todo o projeto, aí o custo muda. Você tem que voltar no agente financeiro, por exemplo, e falar, olha, eu tinha pedido 10 milhões, mas vai custar 20. Aí o agente financeiro fala, não, espera aí, então temos que analisar de novo. E o tempo vai passando. Entendeu, Piotr? Então, entendi. Muitas vezes, esse dinheiro fica lá em Brasília retido para aquela obra, ele foi aprovado para aquela obra, então ele fica lá contingenciado, esperando esse imbróglio ser resolvido. Se é uma licença ambiental que falta, às vezes não sai. A prioridade do Estado naquele momento não é aquela obra de saneamento, é uma rodovia, é um viaduto, e aquilo fica esperando uma prioridade que não sai nunca. Então, muitos municípios respondiam para o Trata Brasil assim, aguardando licença ambiental, que o Estado não dava agilidade. Então, você vê, nós temos problema de projeto, velocidade na licença ambiental quando é o caso, problema de licitação, muitas vezes o município se perde na hora de fazer licitação, faz uma licitação, dá vazio, quer dizer, naquela condição que o município colocou, não aparece nenhuma empresa interessada e tem que refazer. Então, a gente ainda tem gargalos no saneamento que vão além do dinheiro. Então, quando alguém fala assim, falta dinheiro, é verdade, se a gente pensar no todo, que falta, mas vários anos o ministro das cidades dizia, olha, terminou o ano com 5 bilhões aqui que ninguém veio buscar, não tinha projeto. A gente vai continuar falando isso sobre, aliás, é uma questão de eficiência, de gasto com eficiência que a gente não teve, né? Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco eu continuo conversando com Edson Carlos, que preside o Instituto Trata Brasil, sobre esse tema absolutamente importante, inclusive pela questão econômica do saneamento básico no país. Logo depois do intervalo a gente volta para mais uma conversa sobre saneamento. Já de volta com o cenário econômico especial sobre esse saneamento básico, nesta sexta-feira, a gente falou no bloco anterior justamente sobre o custo, o tamanho que o investimento em saneamento traz de economia em saúde, mas também sobre o aspecto que extrapola essa economia. Se a gente contar, por exemplo, o quanto que a pessoa deixa de trabalhar. Ali era o custo de saúde, ou seja, de equipamento médico, de hora médica, de hospital, para tratar a pessoa que teve uma doença provocada pelo saneamento. Vamos lá, o custo com horas não trabalhadas, para você ter uma ideia, vai a 872 milhões no país, dada a situação de momento. Se o saneamento avançar, é um dado no Instituto Trata Brasil, de 2015 a 2035, ou seja, nesse período, a gente pegando desde 2015 até 2035, a redução de custo do SUS, ou seja, da saúde pública, chega a 7 bilhões e 200 milhões de reais. Nós estamos num momento especial do país, com um novo governo, com novas expectativas, com muita esperança e também com uma necessidade de cortar gastos. O governo tem que entender justamente esta conta na questão do saneamento. Eu tenho um gasto aqui, e obviamente isso pode ser feito com parcerias público-privadas, trazer empresas do setor privado para administrar o saneamento das cidades, porque a economia é pública. O gasto pode ser do setor privado, ou seja, evidentemente, num novo modelo de negócio, mas a economia é pública, além, evidentemente, do principal, é bem-estar das pessoas, o bem-estar de saúde. Vamos seguir aqui para tentar entender o mapa do saneamento no país, nas regiões do país, norte, nordeste, sul, sudeste, sul e centro-oeste. A coleta, por exemplo, na média, obviamente, da região norte é de 10,45%. O tratamento chega só a 18% do que é coletado, evidentemente. No Nordeste, pouco mais, 26%, quase 27% do que é coletado
só 36% são tratados. Lembra daquela história que uma coisa é tirar o esgoto da sua casa e a outra coisa é saber para onde ele foi levado? A história do lixo é exatamente a mesma coisa, com esgoto, ou seja, o que vem exatamente da sua cozinha, dos banheiros, e isso vai para a rede de esgoto, isso é levado para onde? Boa parte desse esgoto hoje está parando nos rios. Naquela praia que você vai, na frente do hotel, está lá e está escrito praia imprópria para banho. É exatamente isso, é por causa disso. No Sudeste, por exemplo, a coleta é bem maior, chega a 78%, pouco mais de 78%. E praticamente metade é tratada. Aí na região Sul, 42% de coleta. Do que é coletado, nem metade é tratado. E Centro-Oeste, metade, pouco mais da metade é coletado. Do esgoto é coletado, ou seja, sai da frente da casa das pessoas. Tem uma rede coletora. Pouco mais da metade é tratado. Ou seja, eu tenho uma coleta, à exceção da região Norte e Nordeste, e um pouco do Sul aqui, que está avançando. Eu tenho números, digamos, que são promissores. Mas aqui eu tenho problemas claríssimos aqui, né? Até porque aqui é um número que vem daqui. Já tem uma coleta insuficiente, levando-se em conta o tamanho do esgoto que é gerado. E o tratamento é ainda menor. Bom, vamos entender agora essa conta do saneamento. Edson, eu fiz menção ali porque, obviamente, eu não posso imaginar, apesar de ter sobrado dinheiro no Ministério da Cidade, você fez menção no bloco anterior, e eu precisava de um projeto de qualidade, porque a lei, obviamente, exige que a coisa seja bem gasta, o dinheiro público é escasso, mas boa parte dos investimentos no país não virá mais do setor público por uma questão muito clara de ajuste fiscal. O governo não tem esse dinheiro para investir. Terá de vir de parcerias público-privadas. O setor privado é que tem que investir. O detalhe é que quem ganha a economia é exatamente o setor público, com esse gasto menor de saúde e as pessoas. Nós temos isso em avanço, ou experiências bem avançadas e bem estruturadas que chamam a atenção para essa possibilidade? Você tocou num ponto importantíssimo, Piotr. Hoje nós estamos discutindo muito a necessidade premente do setor privado entrar mais no setor de saneamento, por essas amarras todas que o setor público tem. Falta de recurso, dificuldade muitas vezes técnicas, principalmente quando a gente vai para pequenos municípios, aí o prefeito não tem a menor ideia do que fazer. Não tem nenhum engenheiro na cidade para fazer um projeto. Então, se nós nas grandes cidades a gente já tem dificuldade, você imagina nos municípios pequenos. Então, o setor privado vem tentando entrar no setor de saneamento e vem entrando cada vez mais. Agora, o esgoto de Teresina, por exemplo, foi para o setor privado. Toda a cidade de Manaus foi para o setor privado. Eu agora acabei de voltar do Espírito Santo, PPPs, com o esgoto passando do município para o setor privado. Então, a empresa pública fica com a água e passa o esgoto para uma empresa privada para poder dar velocidade. Então, isso é essencial. Nós não temos mais como fugir dessa realidade. Inclusive, nesse momento está em discussão lá no Congresso uma medida provisória que altera a legislação e está justamente o governo federal, através do Ministério das Cidades, está propondo uma maior abertura do setor de saneamento para o setor privado e está causando aquela confusão que a gente sempre vê quando alguém sinaliza uma abertura maior para o setor privado dentro da infraestrutura. Já aconteceu na energia, aconteceu na telecomunicação, agora é o saneamento que está vivendo essas grandes discussões. É trava ideológica, na sua opinião? Muito disso é ideológico, muito é garantia de domínio do setor público, que historicamente já cuida desse setor. Para você ter uma ideia, Piotr, 90% dos brasileiros são atendidos em água e esgoto por uma empresa pública. 90%. 90%. Então, isso nunca vai passar para o setor privado. Quer dizer, o setor público sempre vai existir no setor de saneamento. Tem muitas cidades muito bem operadas por empresas públicas, caso que você falou de Franca, mas também tem Uberlândia, tem Campinas, tem Santos. São cidades operadas por uma empresa pública muito bem. Então, a questão não é ser pública ou privada. A questão é, o setor público sozinho não consegue dar conta disso. E o setor privado consegue trazer recurso de banco, recurso de fora do Brasil, consegue trazer tecnologias mais novas, mão de obra mais qualificada. Quer dizer, nós, no Trata Brasil, a gente prega a junção do setor público com o setor privado, através de PPPs, através de Porque olhar concessões. é para a eficiência do setor. É isso que nós temos um problema hoje que, claramente, e não tem outro nome, não posso me furtar, nós temos uma ineficiência gigantesca no trato do saneamento do país, não é As isso? perdas de água falam isso.
Nós não tocamos aqui em perda de Perda água. de água é perda de água tratada, só para o nosso espectador entender. Ou seja, Água potável. O município já fez o difícil, que é pegar uma água que não tinha condições, tratou aquela água e eu tenho perda durante a distribuição. 38% em média no Brasil da água potável é perdida. Quer dizer, cada 100 litros de água já potável, quer dizer, já gastou produto químico, já gastou energia elétrica, já gastou funcionário, tempo do funcionário, salário do funcionário, cada 100 litros, 38 litros são perdidos. Isso é um número absurdo, é vergonhoso. Nós temos cidades que perdem, caso de Limeira, Campinas, que perdem menos de 20, e nós temos cidades do norte e do nordeste que perdem 70. 70. Então, a média, aquela história da média, 38% é a média, mas nós temos casos de 70%. Quer dizer, é uma rede totalmente furada, fraude, erros de leitura, principalmente vazamentos à torta à direita que não são corrigidos. Então, você tem que coletar muito mais água na natureza para cobrir a perda. Se você sabe... Tem um impacto ambiental, Claro. verdadeiramente, e duríssimo. É um impacto ambiental, é um impacto econômico e é um impacto social. Por quê? Ambiental, porque você tem que tirar mais água da natureza para cobrir a perda. Quer dizer, você tem que atender aquela quantidade de gente. Se você sabe que 30% não vai chegar, você tem que pegar 30% a mais. Então o problema não está só na chuva. Não é só São Pedro. Que normalmente se culpa o problema da intempérie. E o cidadão que gasta muito. Então sempre a culpa é da chuva, que não aconteceu, e do cidadão que está gastando muito. E o Trata Brasil alertou no meio da crise hídrica para os números vergonhosos de perda de ineficiência na distribuição da água pelas cidades. Então você tem um problema ambiental, você tem um problema econômico, porque isso é dinheiro que a empresa operadora não recolhe, ela não consegue tarifar a água que perdeu. Claro. Então ninguém vai pagar por aquela água. Então é um problema econômico, porque a empresa não vai poder investir porque não recebe, e é um problema social, porque quando a rede está furada, quando tem fraudes, quem mora mais longe não recebe água. Quem fica sem água primeiro? O pobre que mora na periferia, nos bairros mais distantes. Então você tem um problema, eu falo que é a sustentabilidade de ponta cabeça. Você perde economicamente, perde ambientalmente e perde socialmente. Você acredita que... Eu particularmente vejo um desejo por eficiência maior no país. Eu acho que as pessoas... Aliás, nós tivemos, apesar dos problemas da eleição, da violência de rede social e tudo mais, mas nunca se viu uma eleição tão participativa assim. A participação foi gigantesca. E as pessoas estão querendo resultado. Eu acho que o gigante adormecido acorda quando as pessoas começam a querer ver eficiência e rapidamente. A gente não quer mais passar por chulavanco econômico, ninguém mais quer ficar tendo que arranjar explicações para problemas brasileiros. Dá para entrar nesse momento e colocar o saneamento nisso? Os números são tão evidentes, qualquer economista compreende isso daqui. Dá para aproveitar esse momento e o saneamento ter um salto, seja pela entrada do setor privado, seja pela compreensão das pessoas que deixa a ideologia do lado, busca a eficiência, que é o melhor. Melhora para a vida de todo mundo. Dá para entrar nesse momento? Sem dúvida. Pela primeira vez nós tivemos candidatos falando de saneamento à presidência. Verdade. Isso nunca aconteceu antes. Você acompanha há bastante tempo o saneamento, você sabe que nunca se falou tanto de saneamento, inclusive nos vídeos, na internet, todo mundo procurando resolver também os seus problemas de saneamento. Quer dizer, não ficamos limitados ao hospital como em outras campanhas. Então, isso fez com que todos os candidatos pautassem o saneamento nos seus planos de governo. Com mais profundidade, menos profundidade, o tema está lá. A questão é que prioridade nós daremos nesse novo governo. Isso é importantíssimo. Como que esse novo governo federal, porque é de lá que vem a maior parte dos recursos para os municípios, quer dizer, em o novo presidente apontando o saneamento como uma prioridade, todo mundo se anima e começa a investir. Os prefeitos vão procurar uma solução para a sua cidade. Ele tocar no assunto já simbolicamente, tem um peso gigantesco. Muito importante, porque, como você sabe, infraestrutura não se resolve em um ano. São coisas de 20 anos, 30 anos. É de longo prazo. Só que tem o curto prazo. Quer dizer, o longo prazo só existe se o curto prazo existir. Quer dizer, então, é fundamental que esse novo governo sinalize a prioridade dele de longo prazo para a infraestrutura de saneamento, porque aí o prefeito se anima de fazer um projeto, o governador vai olhar a empresa estadual com mais carinho, as empresas privadas se animam para buscar recurso e também investir. Então é fundamental que essa movimentação popular, essa busca por mais eficiência, por uma solução, seja acompanhada de ações concretas, principalmente por parte do governo federal.
E eu creio que se os candidatos começaram a tocar nesse assunto é porque está havendo uma demanda popular por isso, é uma demanda das pessoas. Essa é a nossa luta desde o início do Trata Brasil. Nós acreditamos que essa pressão de baixo para cima, quer dizer, do cidadão, cobrando essa infraestrutura que não tem, o básico não está ali à toa, é básico porque já deveria ter sido feito, claro. É básico porque protege a saúde, como você disse muito bem. Quer dizer, ao cidadão começar a cobrar essa infraestrutura, o prefeito começa a olhar aquilo com mais cuidado, porque ele olha o eleitor, o que o eleitor dele quer, quer dizer, se o eleitor dele quer saneamento, começa a ser importante para ele, começa a ser importante para o governador, começa a ser importante para o presidente da República. Então, hoje o cidadão está muito mais atento, ele não se contenta com obras faraônicas e obras que não fazem sentido, então ele está mais crítico e o saneamento está entrando nessa onda. Edson, obrigadíssimo. Obrigado, Piotr. Aliás, está claramente o quanto que a sua participação, já que participou na campanha e fez muito bem em participar, começa a exigir exatamente soluções duradouras para o país. E o saneamento é básico porque é básico, simples assim. O cenário econômico especial sobre o saneamento básico no Brasil, com todos esses números e a participação do Edson Carlos do Instituto Trata Brasil, termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Nós voltamos na segunda-feira. Até lá.